Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado, economia e o mercado de logística hoje no Rio Grande do Sul. Temos uma convidada especial hoje. Lembrando aqui que o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode assistir no canal 524 da Claro Net TV e também nas redes sociais do Papo Certo. Estamos no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre economia e o mercado da área de logística no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse importante tema conosco hoje, está aqui a diretora de logística do Setsergs, Bettina Cooper. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João, pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Então, é uma satisfação estar aqui falando com vocês diretamente um pouquinho mais do meu dia a dia, que é o transporte e a logística, que acaba sendo, não puxando a brasa para o nosso assado, mas ele acaba sendo um dos setores primordiais hoje da economia, porque nada chega ao nosso lar, à nossa casa, sem ter passado por um caminhão antes. Sabe que se alguém tinha alguma dúvida, né, na última paralisação que teve, eu não lembro qual ano que foi. 2018. 2018, o Brasil parou literalmente quando a logística decidiu parar. O percentual de transporte rodoviário, de transporte de logística no Brasil, 95% é rodoviário, então parou os caminhões. Parou tudo. Para tudo. Para tudo. Né? Bom, e tu falasse um pouquinho para nós, então, Bettina, qual o papel assim, estratégico da logística para o crescimento de qualquer empresa, né? Porque como isso impacta, né? Sim. Então, João, o papel da logística hoje, ele é um dos primordiais, porque muitas empresas, elas acabam não contando com o estoque físico. Então, elas acabam gerindo a sua indústria contando com eficiência, com o lead time do transporte do que elas têm em contrato. Então, elas acabam comprando as mercadorias contando que em 5, 10 dias aquela mercadoria chega. Então, ela não precisa de um fluxo de caixa tão grande para fazer esse movimento todo. E o mesmo vale para toda a cadeia de suprimentos do lado inverso, né? Que acaba comprando supermercados, farmácias, lojas de roupas e todos os demais, né? As pessoas acabam não investindo o fluxo de caixa em estoque razoável, considerável, porque elas acabam fazendo essa programação em cima do transporte, em cima da logística. A gente fala bastante aqui no programa sobre essa questão de gestão de estoques, né? Que Sim. Geralmente fluxo financeiro, estoques muito altos, tem impactos financeiros muito grandes, né? Então, as empresas que têm uma gestão melhor tem que ter ao lado uma empresa de logística parceira, confiável, organizada, que vai entregar naquele prazo. Exatamente. Levando em condições climáticas possíveis, né? Exatamente, adversas muitas vezes e agora com mais alguns entraves, né? Então, a gente tem toda a questão logística mesmo aqui no estado, a gente conta com muitas obras ainda, muitas decorrentes até da própria enchente, né? Então, a BR-116 parada, Nova Prata, a gente conta com 470 ali. a 470. Ontem eu fui por lá ainda esse final de semana, eu vou para o Cotiporã para não ficar parado ali às vezes 2 horas ali. Exatamente, então tem a questão ali da BR-470 em Nova Prata, temos a questão da BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, onde acaba afetando bastante também a região, porque é uma região turística, né? E com a BR-116 trancada, ela acaba limitando o fluxo de pessoas e mesmo de turistas, né? Porque ela acaba ligando o Vale dos Vinhedos a Gramado. Então, ela acaba sendo um trânsito de passagem. Às vezes a rota alternativa é mais longa, né? Exatamente. Até por lá 470 tem 15 minutos a mais, até não é tanto, mas tem outros trajetos que aumentam bastante. Né? Exatamente.
E além disso, a gente conta agora com a lei do motorista também, né? Que antigamente, até na época das paralisações, a gente não tinha essa limitação de horário tão acirrada quanto a gente tem hoje, né? Então, o caminhão ele deve ficar parado entre uma jornada e outra 11 horas. Não, o motorista não pode se locomover, se deslocar nesse período, daqui a pouco trocar de motorista já fica mais complicado, porque a comprovação muitas vezes ela é feita através do disco de tacógrafo ou então através do sistema de ponto eletrônico. Mas não tem como um motorista que viaja daqui até Goiás, daqui a São Paulo, daqui ao Nordeste ou Norte, que são rotas longas, o caminhão acaba sendo a casa dele, né? Então não tem como tu ficar trocando a cada 1.000 quilômetros o motorista que está ali dentro, né? Então fica complicado. Mas isso também, de certa maneira, tem um reflexo positivo na segurança, tu acha? Tem, mas vou te dizer assim, as pessoas que deveriam ser fiscalizadas acabam não sendo fiscalizadas. Então, assim, as empresas elas estão sujeitas a esse controle, mas as pessoas, os autônomos, as pessoas físicas acabam não estando sujeitas a esse controle. Elas acabam caindo no pente fino, como a gente fala, numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual. Então, assim, se eles forem abordados na empresa, sim. Diferente das empresas de transporte, qualquer outra que os motoristas, os funcionários estão regidos pela CLT e tem a fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, né? Então acaba dificultando um pouco a nossa gestão e até por quê? Num trecho entre Rio Grande do Sul e São Paulo, é uma rodovia pedagiada. Nessa rodovia pedagiada, a gente conta com um ponto de parada com 50 vagas para os motoristas pararem. Os demais pontos, eles devem ser realizados em postos de combustível. Muitas vezes, se o motorista não abastece naquele determinado posto, ele não pode parar, ele não pode pernoitar. Aí ele vai para o posto seguinte, muitas vezes aquele próximo posto, ele não é homologado pela gerenciadora de risco. Então, o motorista também não pode ficar naquele posto. Então, assim, é um desafio logístico. Se ele não pode abastecer, não é aquele posto que ele vai abastecer, não pode ficar. Se a seguradora também não é parceira daquele posto, também não pode ficar. Então, começa a ficar complicado, realmente. Fica. Existe, até tu chegar no teu ponto, pode estar passando daquele período de 10 horas. Exatamente. Então, assim, o Ministério Público, quando ele fiscaliza uma empresa, ele acaba não deixando uma margem, que às vezes a gente precisa, porque o transporte, a estrada, ela não é igual a uma indústria, que 5 horas, bateu o ponto, tu pode desligar as máquinas e pode ir embora. Não, o transporte, ele funciona de uma forma diferente, porque muitas vezes tu pode... Agora a gente, no último feriado de carnaval, a gente teve inúmeros acidentes nas estradas, e o trânsito para. Então, o que o motorista vai fazer? Ele acaba ficando parado, preso no meio do congestionamento, ou mesmo nas obras, ele não pode se locomover, ele não pode sair dali. E aquele período ele está contando na jornada de trabalho dele. Então, assim, é um tempo que muitas vezes acaba sendo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, num acidente mais complexo, que ele acaba não sendo descontado do tempo que ele pode rodar ou que ele pode produzir. Então, assim, até ele chegar num posto homologado ou um posto parceiro, às vezes ele passa 5, 10, 15 minutos. Só que a gente não tem essa tolerância legal. É multado daí? É multado. Não sabia que tinha pensei que houvesse uma certa tolerância por essa questão, né? Tá na estrada, não tem como Exatamente. Não depende só de ti, né? Não. Tu falou de uma questão de um acidente, mas também tem as manutenções da estrada. Exatamente. Estava viajando também no final de semana, surgiu uma barreira que não estava prevista no meu trajeto, que era uma manutenção. Já tive que fazer um outro trajeto, que existem essas rotas alternativas, é tipo uma carreta grande, é complicado passar também. Ela não tem como passar. Eu tenho que ficar parado ali mesmo. Exatamente. E às vezes também, não sei nem se pode... Não. Uma questão de seguro, de segurança, essa desvio, né? Não, ele não pode desviar a rota. Porque aí muitas vezes o que acontece? A carga, se ela é uma carga de um valor agregado um pouco mais alto,
ela fica sujeita às limitações da apólice de seguro e a gerenciadora ela acaba seguindo aquelas regras. Então, se o motorista sair, a gente tem um exemplo claro ali no contorno viário em Santa Catarina, em Florianópolis. A rota dele está pela BR-101. Se ele passar pelo contorno viário, ele vai acusar como fora de rota e o motorista vai ter que entrar em contato com a gerenciadora de risco para justificar por que ele está indo pelo contorno e não pela rota da BR-101. E se ele não avisar, se te dá um sinistro, pode perder. Exato, o sinistro ele pode perder ou então o veículo acaba bloqueando em cima da pista, né? Que pode ocasionar outros acidentes também. Para em cima o cidadão viu e bloqueou Sim. no meio da avenida lá e... ele dá um aviso ali de uns 30 segundos. Às vezes as pistas não têm acostamento, então o motorista não tem como chegar e colocar o caminhão no acostamento, ou chegar até o próximo lugar posto. seguro, né? Exatamente, não tem como estacionar num local seguro e ele acaba sendo bloqueado em cima da pista, né? Que é uma das principais dificuldades e uma das principais queixas até dos nossos motoristas na empresa, né? Então, são questões bem complicadas que a gente enfrenta, tanto de infraestrutura, de segurança, em relação às leis trabalhistas, tributárias. Então, assim, empreender não é tão fácil assim, mas... Betina, olhando já mais especificamente no nosso estado aqui, né? O que tu considera os principais desafios de infraestrutura, gargalos aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, aqui no estado do Rio Grande do Sul agora, a gente, através do SETSERGS, em parceria com a Federação, a gente está realizando debates em conjunto com o governo do estado. O primeiro deles, até a gente teve a presença do governador Eduardo Leite no SETSERGS, junto com a Federação. E no segundo, agora a gente teve a presença do ex-governador Germano Rigoto também, justamente para falar sobre as concessões rodoviárias que vão estar sendo feitas durante os próximos meses no estado do Rio Grande do Sul. Porque o governo não tem, digamos assim, caixa para recapar, fazer uma terceira faixa, fazer um acostamento, duplicar essas estradas que muitas vezes são primordiais até para o escoamento da produção, né? Então, a gente tem a questão do norte, do noroeste do estado, que é produtora de grãos, e que o escoamento dessa produção acaba sendo prejudicada porque as condições das vias, elas não são adequadas. E a gente, observando, tendo uma pista com uma terceira faixa, o veículo de porte pesado, ele acaba ficando na faixa da direita e o fluxo da pista da esquerda, ela acaba conseguindo seguir de uma forma mais contínua. Então, o fluxo ele acaba ficando mais leve, o trânsito para o motorista fica menos estressante também. E a economia de combustível, desgaste de pneus, freios, lona, acaba ficando reduzida. A gente consegue ter uma melhor gestão sobre isso, né? E já uma rodovia que tem um pouco mais de buracos, que tem uma infraestrutura um pouco mais precária, tudo isso acaba sendo mais prejudicado. Uma pista simples, né? Uma pista dupla, né? Então ele acaba... Fico pensando nessa questão de estresse, né? Porque às vezes tem uma carreta que às vezes está numa descida, numa serra, por exemplo, que não tem como ultrapassar muitas vezes, e tem uma fila de carros atrás, alguns tentando passar, mas ele não tem o que fazer porque o peso é muito grande, né? E não tem como acelerar. Exatamente. Então, se for uma carreta simples, como a gente fala, ele está transportando 25 toneladas. Uma carreta trucada até 32 e um rodotrem até 45, 46. Então, assim, mesmo para o motorista daqui a pouco conseguir frear, é complicado, porque ele não tem só o peso dele que a gente tem num automóvel de passeio. Ele tem todo o peso atrás da carga, né? Que ela vai dar o empuxo. Então, assim, muitos acidentes até acontecem porque as pessoas acabam entrando na pista de rodagem e muitas vezes elas não se dão conta que um caminhão ele precisa de um espaço maior para conseguir frear do que um carro de passeio. Então, os acidentes muitas vezes acabam acontecendo só com danos materiais ou alguma coisa mais leve por conta disso, porque o espaço que ele precisa, ele é maior do que um carro de passeio precisa. Vou entrar numa rodovia, tá vendo uma carreta lá, vou deixar ela passar, porque se dá um problema, ela não vai ter como frear. Não vai. E ela vai bater, infelizmente.
Não tem o que Bom, fazer. Betina, e também o transporte ele tem muito reflexo na economia global, né? Sim. Como essa questão da questão do global, da economia global, interfere no preço do transporte no Brasil? Bom, é um setor que acaba sendo atingido diretamente, né? Porque agora, durante a crise que a gente teve da guerra da Rússia e da Ucrânia, o principal insumo que a gente precisa vem de lá, que é o combustível. O petróleo, ele não adianta, a gente tem os veículos a biometano, elétricos, a gás, mas o óleo diesel ainda é o Principal. principal. A combustão, ele é o que melhor hoje consegue ter uma, um retorno, digamos assim, porque o gás, ele é eficiente, mas por um caminhão que ele leva cubagem, não um caminhão que leva peso. Tipo, muito volume. Cubagem Exato, tem muito volume, é leve, é o que funciona bem. Agora, exato. se é muito pesado mesmo, Exatamente, se ele vai no peso de balança, como a gente chama, então ele não é eficiente porque ele não tem a força do que um caminhão a combustão tem. Então ele fica ali, onde um caminhão pesado ele já demora um pouco mais para percorrer uma determinada quilometragem, o caminhão a gás demora mais ainda, né? E os caminhões elétricos, infelizmente, apesar de ter toda a linha SG voltada ao carbono zero, hoje a gente consegue atrelar os veículos elétricos a pequenas distâncias. mas nos centros urbanos, também, Exatamente, também que eu imagino caminhões menores também. exatamente, que são os caminhões que eles vão aqui para o centro de Porto Alegre fazer as entregas, ou no centro de São Paulo, só a região metropolitana, onde no final do dia ele consegue voltar para a base, recarregar o caminhão e seguir no outro dia de novo, né? Senão ele acaba não conseguindo. Bom, que tu fosse um pouquinho como diretor do SETSEX, muita gente está nos escutando agora, já ouviu falar do SETSEX, mas não sabe exatamente o que é o SETSEX, que papel que ele tem e importância na questão da logística, né? Sim. O SETSERGS, ele é o sindicato que representa as empresas de transporte e logística aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto com mais alguns sindicatos no interior do estado. A gente então representa os transportadores de carga, junto a órgãos reguladores, a entes públicos, como a gente estava comentando antes, do governo do estado. A gente conseguiu alguns avanços junto com o governo agora do estado em relação à tributação de ICMS. A gente conseguiu aproveitar créditos tributários de insumos que antes a gente não conseguia aproveitar, porque aqui no estado era limitado somente a combustível e lubrificantes. E, na verdade, numa operação de transporte, a gente precisa de pneus, a gente precisa de arla, a gente precisa de peças. Então, tudo isso não entrava na base de cálculo. Conversando com o governo do estado, estreitando as linhas, a gente conseguiu que isso fosse incorporado ao crédito de ICMS. Então, a gente representa os transportadores frente a órgãos como a NTT também. A gente está num discurso agora complexo com relação à tabela de frete de transporte, que ela foi instituída na greve dos caminhoneiros em 2018, que a gente conversou antes, mas agora os embarcadores e os clientes, eles estão sendo fiscalizados de uma forma mais detalhada, através do manifesto eletrônico de cargas, que eles fazem a comparação se o valor que a gente está pagando de frete para o nosso motorista terceiro agregado, ou mesmo os embarcadores para nós, se ele está dentro da tabela ou não. Se ele estiver dentro do valor da tabela, tá tudo certo. Agora, se ele estiver abaixo, a multa está chegando e muitos embarcadores ainda acreditam que ela não chega, mas ela está chegando e de uma forma bem significativa. Embarcadores, no caso, tu está falando, é a empresa logística que contrata esse motorista autônomo ou é o cliente que contrata? O embarcador normalmente é quem contrata o transporte da carga. Uma indústria, seja ela de transformação ou não,
e o cliente, o destinatário, ele acaba sendo o remetente final, um supermercado, muitas vezes a farmácia. Então, assim, a gente tem duas modalidades de frete, que é o CIF, que é o frete pago, e o frete FOB, que é o a pagar, que o CIF é o embarcador que paga e o FOB é o destinatário, o cliente final que paga. Então, a gente tem que observar mais esse detalhe também na contratação dos nossos veículos e mesmo dos nossos fretes. Por quê? Na semana passada, até um embarcador meu me questionou: Betina, eu levei uma multa, mas eu paguei o frete, mas o pedágio não seria de responsabilidade do embarcador? Fui verificar a legislação e, curiosamente, ninguém tinha falado sobre isso ainda, que se o frete ele é FOB, se eu pago ele na ponta, eu tenho que fornecer para o caminhão que vai fazer esse transporte, se ele não for meu, de frota própria, eu tenho que fornecer o vale pedágio. Caso contrário, eu sou autuada. Né? Então, sempre tem uma novidade. Sempre. Todo E dia daí a como é que gente tu tem vai... uma E se tu novidade. esqueceu de botar isso no teu cálculo lá do frete, dar o preço, né, final, isso impacta às vezes, porque hoje não sei se muitas estradas são pedagiadas no Brasil, né? Sim. Então, às vezes o preço esse valor do frete acaba sendo bem importante. Sim, o valor do frete e o valor do pedágio, ele acaba sendo primordial. E se tu leva uma multa dessas hoje, se tu é autuado e tu não tem como recorrer ela daqui a pouco, acontece de um meio de pagamento, que daí a gente contrata um meio de pagamento para fazer essa gestão do vale pedágio, seja Sem Parar, Veloy, Connect Car. Então, algum desses meios de pagamento, ele acaba estando fora do ar. A gente não consegue fazer a compra do vale pedágio, o motorista acaba saindo, a gente acaba sendo autuado já por não ter fornecido vale pedágio. E o valor dessa autuação, ela não é nem um pouco doce, como se fala. Ela hoje é de R$ 3.000 o valor da multa. Uma pergunta também para ti, talvez, é uma pergunta que muita gente deve estar se perguntando. O estado do Rio Grande do Sul, a impressão que eu tenho é que aumentou o número de praças de pedágio. Isso, teoricamente, acaba melhorando as estradas. Até que ponto, qual a tua opinião, tua, etc., em relação a esse crescente número de praças de pedágio? Então, é justamente o que a gente está discutindo agora, junto com a Federação e o Governo do Estado, a Federação, desculpa, e o Governo do Estado, nesse programa nesse fórum de debates das concessões. Por quê? A gente precisa de rodovias para conseguir efetuar o transporte de uma forma segura e satisfatória, né? Previsível, né? Previsível, exatamente. A gente consiga chegar no cliente no horário estipulado da agenda, do book do navio no porto. Então, assim, a gente tem algumas intempéries no caminho e a gente precisa de condições viárias adequadas para isso acontecer. Até agora, nesses debates, outro ponto que a gente questionou, além desses vários trechos que estão sendo concedidos a empresas, a leilões que vão acontecer, como é que vai ficar a questão justamente dos pontos de parada que eu comentei antes, né? Porque às vezes, mas a concessão é de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, mas não preciso fazer um ponto de parada porque o trecho é muito curto. Só que eu até questionei o governador naquela oportunidade com relação a isso, por quê? Nessa rodovia, que vamos dizer a 287, que ela cruza Santa Cruz, Santa Maria, Venâncio Aires. Muitas vezes naquele trajeto, um motorista que começou a viagem fora daquela rodovia, fora do estado ou muitas vezes fora do país, porque no Rio Grande do Sul a gente acaba tendo o pessoal que vem da Argentina, o pessoal que vem do Uruguai, do Paraguai, que vão iniciar ou passar algum trecho, alguma oportunidade da sua viagem por aqui, e a jornada deles vai chegar no final. Bem naquele trecho. Bem naquele trecho. Aí agora, só porque são 10, 15, 20 quilômetros de concessão, eu não vou ter um ponto de parada. O Estado assegurou que ele iria verificar essa questão e construir, sim, pontos de parada, porque os motoristas... Se a gente tem legislação a cumprir, nada mais justo do que a gente ter a estrutura
viária para a gente conseguir cumprir essa legislação, né? Porque tem até um regulamento que, não me falha a memória, ele não saiu há muito tempo agora, que se a rodovia não tiver ponto de parada, o motorista não precisa fazer às 11 horas de pernoite, ele pode fracionar elas um pouco. Mas aí eu pergunto, se eu fracionar, como é que eu vou justificar para o Ministério do Trabalho, quando ele vier me fiscalizar, que naquele trecho que o motorista estava, naquele dia, ele não tinha um ponto de parada em segurança para realizar a pernoite dele? Então, ela acaba... Porque não pode parar no meio da estrada e não nem seguro nem para o pessoal que está passando e nem para o próprio motorista nem também. para ele, exatamente, porque ele pode causar um acidente, né? Porque o caminhão, ele acaba ocupando um espaço significativamente grande e os acidentes, infelizmente, acontecem, né? Bom, uma outra questão também que eu falo contigo, Betina, que a gente vê em vários eventos, vários programas aqui sobre a questão da modernização, da tecnologia, da inteligência artificial. Como isso está impactando o setor de transporte e logística? Ele está impactando, vou te dizer, de uma forma bem positiva. Por quê? Com todos os sistemas que a gente consegue apurar hoje, um WMS, um TMS, a gente consegue ter um BI, a questão do gerenciamento de risco, a gente consegue saber onde é que o motorista está exatamente naquele momento. Então, a gente consegue dimensionar o tempo de viagem, os custos, se ele vai ficar... Ele chega num cliente para realizar uma agenda às 8 horas da manhã, ele vai descarregar às 16 horas, 17 horas, a gente consegue medir esse tempo e passar para o embarcador, olha, o veículo chegou tal horário para cumprir a agenda, porém ele não descarregou no período de 2 horas, 3 horas, que seria o horário limite. Então, acaba ficando um pouco mais moroso e mais caro, porque acaba incidindo muitas vezes uma diária em cima desse período. E com essa questão tecnológica a gente consegue medir coisas que lá atrás a gente não conseguia ter essa dimensão até a gente ter... Hoje, se tu for comprar alguma coisa pela internet, ele já diz, ó, teu pedido saiu de São Paulo, teu pedido tá no Paraná, teu pedido já está em Santa Catarina, chegou no centro de distribuição no Rio Grande do Sul, agora tá no transportador da cidade. Então a gente não consegue... Isso em todos os tipos de entregas, você consegue visualizar isso. Exatamente. O motorista chegou na porta do cliente, ele entrega a mercadoria, ele tira a foto do conhecimento de transporte assinado, sobe para o sistema e ele já está disponível para o cliente. Então, muitas vezes ele acaba enviando até pelo WhatsApp a foto, a gente consegue, através da inteligência artificial, o motorista tira a foto do comprovante, ele manda para o WhatsApp já puxa aquele comprovante, já joga para o sistema, já está na nuvem e já está disponível para o cliente online. Então, a mercadoria foi entregue a tal horário, conforme o conhecimento de carga tal, assinado pelo fulano tal. Exatamente. CPF tal. Exatamente. Mas isso acaba facilitando bastante, né? Sim, facilita sim, porque ele acaba tendo o comprovante de entrega, porque hoje muitas vezes os pagamentos eles são feitos em cima do comprovante de entrega, né? Então a gente consegue disponibilizar para o cliente, a tua mercadoria está entregue, posso faturar, coloca na tua provisão daqui 10, 15, 20 dias, 60 dias, muitos casos também de embarcadores maiores para estar efetuando o pagamento. Então, a gente consegue ter essa provisão e esse fluxo financeiro também em cima dessas informações. Mas o prazo também é longo para receber. Se lá o cliente demorou 48 horas para botar lá que recebeu, já são 2 dias a mais para receber o dinheiro lá adiante. Exatamente. Então, quanto antes a gente consegue entregar a mercadoria, antes a gente recebe o valor do frete, né? Então, toda essa agilidade conta. E, Betina, que dica tu pode dar para, de repente, para o pequeno empresário, para reduzir despesas de logística, de otimizar, reduzir custos em logística? Justamente de contratar um parceiro logístico que consiga fazer essa gestão junto com ele, de conseguir chegar num lead time, num prazo de entrega curto, que ele consiga entregar o produto dele de uma forma mais rápida e mais ágil, assim como receber essa mercadoria também numa forma mais ágil, né? E tem toda a questão também,
um pequeno empresário, ele muitas vezes ele está numa sala, ele não tem espaço para armazenar. Então, ele acaba tendo justamente essa questão espaço, informação mais restrita, né? E com um parceiro logístico, muitas vezes a gente pode usar até Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, que ele consegue fazer essa gestão, ele vende online, ele já deixa disponível, um carro já passa, coleta a mercadoria, já manda para o centro de distribuição e a mercadoria já segue para o cliente. Então, assim, para quem está começando, eu vou dizer assim, lógico, tem um custo, mas é a agilidade que ele precisa, porque o correio hoje, infelizmente, acaba demorando um pouco mais. A FedEx saiu do Brasil agora com a questão do last mile. Então, assim, a opção de quem está começando ainda acaba sendo Mercado Livre, Amazon, Shein, para ter um retorno um pouquinho mais eficiente. O que é o last mile? Tu comentou agora, por que a FedEx saiu do Brasil em virtude do last mile? Então, comentando até com essa questão do Mercado Livre, Amazon, Shein, a gente acaba tendo, em partes, não vou dizer que uma concorrência desleal, mas não deixa de ser. Porque eles fazem a última milha, o último trajeto dessa entrega. Eles pegam no centro de distribuição e deixam na nossa casa. Muitas vezes jogado por cima da cerca, na chuva, no chão. Então, assim, ou na portaria do prédio, coisas que um transportador já não pode fazer. Eles não precisam de um cadastro na NTT, de um seguro, uma apólice de seguro de cargas. Então, a legislação para eles acaba sendo um pouquinho mais branda do que a gente acaba enfrentando numa empresa de transporte, porque a gente tem que ter o alvará, a gente tem que ter uma inscrição na NTT, uma tabela uma apólice de seguro, uma tabela de fretes a cumprir. Então, uma série de regulamentações que a gente tem e que essas pessoas que fazem esse last mile para as empresas São pessoas físicas, são pessoas físicas, exatamente. Que é um trabalho complementar ou a principal fonte de renda, que vai no centro logístico, enche o carro de entregas e faz as entregas até sábado, domingo e feriado para fazer as entregas. Exatamente. E isso acaba porque acaba tirando a competitividade da... Não vou dizer que ele acaba tirando a competitividade, mas ele acaba... Não vou dizer que ele acaba sendo um pouco desleal, porque ele facilita um pouco as coisas. Até porque pós-pandemia, né, muitas pessoas acabam comprando online. Então, ao invés de tu ir até o supermercado comprar um sabão em pó, a gente acaba comprando pela Amazon, pelo Mercado Livre, acaba sendo mais prático e mais barato também. Então, justamente, o valor ele acaba sendo um pouco mais em conta pela forma de prestação desse serviço, né? Então, mas daí a FedEx, ela perdeu esse last mile, porque a FedEx fazia muita entrega também de última milha e coisa assim. Pequenas entregas. Exato, as pequenas entregas... Com carros menores. Com carros menores, o que ficava mais em centros urbanos e coisa assim. Então, com essa questão agora dessas entregas de uma forma um pouco mais brandas, isso tira, sim, competitividade da gente, né? Então, provavelmente nos Estados Unidos não tem esse tipo de serviço da pessoa física entregar. Lá deve ter a FedEx, no caso. Até a Amazon usa, mas a regulamentação, a forma de entrega ela é diferente. Bom, e como é que em relação ao ESG, Bettina? Como é que o mercado de logística tem se adaptado à questão do ESG? Bom, o ESG é um dos principais pontos que todo mundo fala, né? E os embarcadores hoje, eles estão cada vez mais ferrenhos a essa prática, essa cultura de ESG. A gente ouve falar em ESG, a gente pensa, vamos abraçar uma árvore. É a questão do verde, vou plantar uma árvore na beira do rio, daqui a pouco faz com que o rio consiga não avançar tanto. Agora nas enchentes a gente teve essa visibilidade de uma forma bem grande, mas o ESG ele vai muito além disso.
Então, uma prática que a gente até pode falar, que é a dos pontos de parada que eu comentei antes, que ela entra tanto no social, quanto na governança, quanto no ambiental. Se eu tiver, num desses pontos de parada, um ponto para carregar carro elétrico ou carregar um caminhão, um posto de abastecimento de caminhão a gás, eu posso sim utilizar esses veículos para fazer entregas em distâncias um pouco mais compridas, não tão curtas, porque nesse trecho, nesse perímetro que eu vou transitar, eu tenho um ponto de apoio. Então, ele vai entrar na parte ambiental, que eu vou poluir menos, que eu vou produzir menos CO2. Na parte de governança, eu vou conseguir gerir essa viagem do motorista de uma forma mais precisa e mais tranquila. E na do social, que o motorista vai ter um ponto de apoio com um restaurante, um refeitório, um banheiro adequado, que muitas vezes eles enfrentam bastante dificuldades quanto a isso, a gente não imagina, mas eles enfrentam. Se a gente que na pessoa física vai viajar já tem dificuldade de achar um lugar com um banheiro adequado, imagina quem viaja o Brasil inteiro em lugares bem mais distantes do interior, né, que acaba tendo mais dificuldade de infraestrutura ainda. Exatamente, tem lugares no interior do Brasil e até não aqui no Rio Grande do Sul tanto, mas que o chuveiro ele é somente o cano de água, né? Ele não tem um chuveiro propriamente dito. Então, eu sempre digo que são heróis da estrada, né? E que não são valorizados muitas vezes como deveriam, porque eles passam muito tempo longe da família, muito tempo presos em estresse de trânsito, onde eles não podem, muitas vezes, descer do caminhão, porque eles não sabem quanto tempo eles vão estar ali, ou se eles vão estar suscetíveis a algum tipo de roubo, que nem agora a gente está tendo bastante casos de bastante vídeos que estão circulando da Serra do Azeite, como a gente chama, que é na BR-116, que é a subida para São Paulo. Os roubos lá estão frequentes e constantes. Como tem muito trânsito, muito movimento, os ladrões chegam a abrir os baús dos veículos em movimento. Em movimento? Em movimento. Como eles andam a 20, 30, 40, fica fácil deles chegarem. Então, eles rompem lacre, eles abrem porta, eles conseguem destravar a trava do rastreador, eles abrem. Então, a mercadoria que eu quero, tiram lá, jogam para o acostamento, para a pista central, depois eles pegam e ninguém faz nada. Então, até porque a polícia não tem efetivo para controlar tudo isso, né? Sempre tem um desafio novo. Sempre você pensou que já tinha, não tem mais desafio, surge um novo. E falando em desafio novo, até tu já comentou um pouquinho da reforma tributária, tu conseguiram, através do CETUSERGS, uma questão de aproveitamento de mais créditos. Como é que vocês estão vendo esse impacto tributário sobre os voos do frete? Então, isso já está um desafio, porque agora, a partir de 2026, a gente já tem que destacar nos campos determinados o valor das alíquotas dos novos impostos, mesmo que eles ainda não estejam praticáveis, mas já tem que constar. CBS. Exatamente. Então, assim, a gente até estava discutindo há dias atrás a questão justamente desses créditos que a gente tem hoje e que a maioria deles não vão continuar daqui a um tempo, né? Quando estiver sido feita toda a transição da reforma, não vai ser possível a manutenção desses créditos, como a gente tem no Nordeste, no Norte também, incentivos fiscais para atrair as empresas para lá, vai todo mundo entrar na vala comum. Vai ser aquele valor de imposto, vai ser aquele valor de crédito. Aí a gente ainda tem a questão, o prestador de serviço, um chapa que hoje não tem, a maioria das vezes o chapa na beira da estrada que vai ajudar o motorista a fazer uma descarga, ele não tem nota fiscal. E aí como é que eu vou me creditar desse valor? É uma despesa que eu tenho, mas eu não vou ter aproveitamento do crédito dessa despesa. Então, assim, se a empresa for do Simples Nacional, o valor do crédito é limitado. Então, são desafios que a gente está começando agora a estruturar um modelo tributário para isso, de gestão. E exatamente. Até de o cliente final, ele contratar daqui a pouco esse chapa, ou ele ter lá uma cooperativa, talvez, que forneça algum tipo de nota fiscal. Exatamente.
Em muitos casos tem, mas em outros casos a gente não consegue. Tu tem uma experiência de vários estados, como é que está o Rio Grande do Sul comparando os outros estados em número de pedágios, em custo com pedágio? Olha, eu vou te dizer assim, que ainda não está o estado mais caro de se transitar, Mas não é mais barato também. mas não mais barato também, e com as novas concessões que virão, Já vai. vai impactar no bolso do contribuinte. Então tem mais concessões de pedágios que estão por surgir ainda. Estão. Até com a modalidade um pouquinho, eu pessoalmente, a minha posição como Betina, pessoa física, eu acredito que vai ficar um pouco mais homeopático até. Por quê? Vão ser mais portais, porque vão ser todos eles já do modelo Free Flow. Então, assim, vão ter mais portais, mas com preços, com tarifas reduzidas. Então, assim, hoje, se eu for de Bom Princípio a Caxias, eu vou passar por aquele pedágio em Farroupilha e tudo certo. Agora, se eu entro uns 5 quilômetros antes, mesmo no município de Farroupilha, se eu entro na estrada ali uns 5 quilômetros antes, eu vou pagar a mesma tarifa da pessoa que veio de Bom Princípio, da pessoa que veio de Porto Alegre. Então, ela vai acabar sendo um pouco mais justa. Exato. Sabe que no início eu era meio contra o Free Flow, né? E tenho passado bastante ali quem eu vou para a Serra, passo bastante pela 470, ali é os pedágios. Mas agora quando essa época de verão, de praia, né, que a gente está vindo do litoral, e nessas datas mais feriados prolongados, acaba tendo um congestionamento em virtude do pedágio, às vezes nos dois pedágios. Exatamente. Tanto que de Gravataí como Santo Antônio da Patrulha, tu vê, passa o pedágio, o trânsito flui. Fluiu. Né? Então eu até começo a achar melhor daqui a pouco ter essa modalidade de free flow. Mas, claro, tem toda uma questão de as pessoas terem o chip para facilitar, porque quem não tem chip tem que pagar depois pelo site, é complicado, a pessoa acaba esquecendo, né? Tem tantas coisas que a pessoa fica de coisa para pensar no dia a dia, Exatamente. que acaba esquecendo, nem má intenção, tu acaba esquecendo, daqui a pouco chega uma multa e tu não nem esperar. Então, acho que tem um processo das pessoas começarem a ter mais acesso a esses chips. Tem muitos bancos que já oferecem de forma gratuita, bancos digitais. Aliás, eu abri o conta no banco digital porque ele oferecia o chip de forma gratuita. Exatamente. Né? Então, hoje tem várias formas, né? Então, falta isso, porque hoje, já, às vezes, o tradicional já prejudica o trânsito, né? Exatamente. Então, até essa questão do vale pedágio, que eu até comentei antes, ela começou em 2009 com a modalidade de ticket, de cartão, e depois ela passou para o tag. E agora, então, em 2025, ela passou toda ela para o tag, né? De forma obrigatória. O que acaba sendo mais fácil, digamos assim, até para a gente conseguir controlar. Porque para tu carregar um cartão pedágio, tu precisava espetar ele na maquininha, colocar o crédito e tudo mais. Muitas vezes chegava no pedágio, o cartão ficava deitado no painel do caminhão, entortava o plástico, a gente não conseguia recuperar aquele valor que colocava de pedágio. Então, o motorista não conseguia usar o cartão na praça do pedágio, ele tinha que pagar em dinheiro. E o tempo também, né? Exatamente. Tinha que parar, tinha uma parada ali. Exatamente. Então, tu parava, tinha um desgaste maior de pneu, de lona de freio, de combustível, onde hoje, no modelo Free Flow ou até do tag, tu reduz a velocidade para 30, 40 km por hora e tu passa reto. Então, a gestão de combustível e de insumos, ela ficou muito mais fácil, né? Bom, Betina, você falou, um mercado logístico é um mercado mais masculino, né? E como tu vê assim, essa importância da liderança feminina, a presença com tu, por exemplo, no sindicato do CETSERGS, nesse mercado que é tão masculino? Sim, é um desafio, não é uma forma, digamos assim, difícil, mas também não é fácil, porque a gente acaba impactando um pouco esse mercado masculino, a forma masculina de pensar, mas ele acaba sendo um desafio, não vou te dizer como é que eu posso usar a palavra, ele acaba sendo leve, por quê? A mulher, ela já tem aquele jeito de conseguir conversar, de conseguir expor as coisas de uma forma um pouco mais fácil, mais clara.
ela já tem aquele dom, digamos assim, de ser mãe, né? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Os motoristas chegam, eles precisam de uma conversa, eles precisam de uma atenção. A mulher, ela acaba conseguindo interagir com eles de uma forma mais leve. Então, assim, gestores de RH, gestores de acerto, muitas vezes até gestores operacionais hoje são mulheres. Por quê? Da forma mais fácil, da forma mais tranquila delas conseguirem conversar, reportar as informações, conseguir ter um feedback positivo. Então, assim, o papel da mulher no sindicato, ou mesmo na empresa, em qualquer outra organização, eu acredito que ele seja desafiador, mas muito positivo. Então, no Sete Séries éramos 2 mulheres, hoje somos 3. Uau. Na... No tempo passado eram 0. Eram 0, exatamente. Então, a gente vai evoluindo hoje até no estado de São Paulo, no Sindicato do Interior de São Paulo. Uma amiga minha é a presidente do sindicato, então, assim, é uma evolução muito grande já, né? São Paulo a gente tem também mulheres na diretoria. De empresas, né? Exatamente. Então, a sucessão da empresa, porque hoje, normalmente, as empresas de transporte, elas vêm da família. São todas elas de origem familiar. A gente tem outras empresas de transporte que sejam... Mas empresas que não sejam familiares, tem. Mas a familiar ainda acaba sendo a principal, né? Então, é um desafio justamente na sucessão, porque foi o avô ou o pai que começou, e aí a filha entra no modelo da sucessão e muitas vezes tem aquela barreira. Ai, mas ela é mulher, ela não tem todo aquele tino, aquela questão que ela consegue resolver. Mas a gente está evoluindo positivamente. O tempo para provar, né? Tem um tempo, tem um tempo de provação, no caso. Geralmente, um homem talvez seria menor e a mulher tem que provar mais como ela é competente e ela consegue entregar resultados iguais ou muitas melhores que os homens. Exatamente. E além do que, a gente tem uma dupla ou uma tripla jornada, né? Muitas vezes, porque a gente trabalha fora, temos a casa, temos os filhos e ainda temos que dar conta da gente, né? Então, assim, hoje em dia ser mulher não é fácil, é desafiador. Não digo que ser homem seja as mil maravilhas, mas assim, a questão da mulher, ela acaba tendo esse peso e essa cobrança um pouco maior, né? Porque na época, digamos assim, da minha avó, as mulheres ficavam em casa, elas não trabalhavam fora. E hoje elas foram conquistando e cada vez mais conquistando o seu espaço, né? Então, é um desafio que a gente está cumprindo com maestria, digamos assim. Quem sabe daqui a um tempo, no Sete Séries, não temos uma presidente mulher também. Olha, com certeza, quem sabe. Bom, e Bettina, como é que podia falar um pouquinho das tendências de logística para 2026, para os próximos anos, né? Você tem uma feira estadual ou nacional e você consegue ver assim, o que está por vir aí no mercado de logística? Bom, nós temos uma feira que ela se chama Transposul. A última edição dela agora foi em 2025. Ela era uma feira anual, mas agora, a partir dessa próxima edição, ela vai ser bianual. Então, um ano a gente tem a feira em São Paulo e outro ano a gente vai ter a feira aqui. Então, nessas feiras, sim, sempre vem as novas tendências, as tecnologias, as evoluções dos caminhões, o Euro 5, o Euro 6, o que vem de mais moderno em questão de rastreamento, em questão de telemetria, de gestão de custos. Então, agora a próxima Transposul, ela vai ser em 2027, 2026 não vamos ter a edição aqui no Rio Grande do Sul, teremos em São Paulo, do sindicato de lá com a NTC. Então, sempre é um desafio trazer esses eventos e conseguir trazer para os transportadores o que tem de mais novo e de mais moderno no... Não, hoje eu vejo muito essa questão de... Às vezes até tem uma câmera filmando ali o motorista e se ele tem sinais de cansaço, de fadiga, né, de sonolência, ele já
alerta o próprio motorista, a empresa que vai dar o apoio à distância para ver se para evitar Exatamente. um possível acidente até, né? Exatamente, né? Então, todas essas tecnologias, elas vão sendo aprimoradas, tanto as câmeras de fadiga quanto as câmeras externas também, né? Porque até na semana passada, a gente estava conversando, eu e uma amiga de Lajeado, ela disse, ai, um caminhão novo, estava na segunda, terceira viagem, um carro atravessa o canteiro central e bate de frente com ele. A sorte que o veículo dela tinha uma câmera frontal que filmou todo o acidente. Então, assim, muitas vezes a gente acha que só o caminhão é culpado de um acidente. Não, muitas vezes não é o caminhão que é o culpado do acidente. Então, com essa tecnologia, a gente consegue ter a versão e a veracidade dos fatos, Dos digamos fatos. Que assim. pode ser também um erro do motorista, um Pode, com equívoco, porque certeza. são humanos, pessoas humanos que pode se equivocar, mas geralmente a culpa recai um pouco mais sobre o caminhão, né? Exatamente. Ele fica mais um item de segurança importante. Exatamente, até porque para ele ser motorista, ele tem que ter uma carteira diferente, categoria D ou E. A categoria dele, agora ele precisa fazer o exame toxicológico, ele precisa passar por alguns cursos e alguns treinamentos, então assim, ele acaba sendo um motorista profissional, ele tem aquela responsabilidade a mais de um motorista Passeio, de né? passeio. Bom, tu falou já uma questão dos cursos, né? Que é necessário mais cursos, que a carteira, a habilitação é a habilitação E, então tem pré-requisitos, mais pré-requisitos a ser preenchidos. O próprio teste toxicológico, que é uma coisa boa, né? No meu ponto de vista, mas também isso acaba impactando numa dificuldade, às vezes, de achar pessoas para trabalhar. Como Sim. todas as áreas, aqui no programa a gente acaba falando dessa dificuldade de achar profissionais. Como é que está isso no mercado de logística? Vou te falar que muito desafiador. Por quê? Os caminhoneiros hoje, eles têm uma faixa etária 50 a mais. E eu mesmo na empresa eu tenho motoristas de 15, 20 anos de casa. Então, são aqueles motoristas que eles vêm de uma cultura de, meu pai era motorista, meu avô era motorista, eu mesmo vivo isso, né? Meu avô era motorista, meu pai era motorista, tenho tios motoristas na família. Então, assim, isso já vem intrínseco de família. Antigamente, eu viajava com meu pai. Hoje em dia, a maioria dos filhos dos motoristas não pode viajar com eles por questões de seguro, por questões de portaria de embarcadores. Quando o motorista entra para carregar o filho ou o acompanhante, ele não pode entrar junto. Então, muitas vezes, uma criança menor de idade não pode ficar desacompanhada na portaria de uma grande empresa, né? Então, assim, são desafios. E a gente tem junto com a federação um programa justamente, agora até me deu um branco do nome, não é Do programa. é o menor aprendiz de motorista. Então, assim, a gente acaba fazendo uma palestra para jovens que estão saindo do ensino médio e estão naquela lacuna. O que que eu vou fazer, o que que eu não vou? Porque a gente fala das dificuldades de ser motorista. Mas o motorista hoje, ele tem uma remuneração que muitos estudantes de faculdade acabam não tendo, porque devido à complexidade, aos cursos que mesmo ele precisa fazer, e a própria tecnologia que está embarcada nos veículos, ele acaba remunerando melhor. Então, assim, é um diferencial atrativo, competitivo agora, mas que a gente está com um desafio bem, bem grande em cima disso. Motorista do Futuro, lembrei agora o nome do programa que a gente faz em parceria com o SESC Senat. Então, uma pergunta então, que alguém de casa está nos assistindo, né? Qual é a média salarial de um motorista profissional hoje que faz transportes interestaduais e tem internacionais? Bom, um motorista de carreta, ele consegue chegar entre 7 e 10 mil. E um motorista de rodotrem de viagens mais longas e que fica mais tempo fora de casa também,
ele consegue uma remuneração bem acima disso, às vezes chegando a 15 mil. Então, uma remuneração de um motorista profissional hoje fica entre em torno de 7 a 15 mil reais. Exatamente. Tem uma remuneração bem atrativa, né? Também tem seus Exatamente. desafios, como todas as profissões têm, que às vezes fica um pouquinho mais longe de casa. Exatamente. Então, ele precisa até, complementando agora, o motorista, ele ingressa a primeira habilitação a B, ele vai para C, ele precisa ter ali um período na categoria C também, como a gente tem a provisória na B, e após isso ele pode fazer a categoria E. Então, Pode ser já para E direto. ele não pode ir direto. Da C para Da E. C para E, Tem a sim. D ainda, né? A D que seria mais para ônibus. Então, Sim, não é o caso. Mas ele pode fazer esse upgrade da carteira dele. Até agora subsidiada algumas carteiras pelo governo do estado, outras pelo SESC-Senat, justamente por essa falta de mão de obra, abrem editais muitas semestrais, às vezes até com períodos menores que isso, justamente para fomentar esse ingresso de mão de obra, né? Bom, Petina, o programa passou voando, assim, passou um assunto bem interessante, né, que envolve não somente a cadeia até prestadores de serviço também precisam de vias para visitar clientes, né, envolve todo mundo, acaba refletindo na parte de logística, então é um assunto bem importante. Queria te agradecer pelo teu tempo, por compartilhar teu conhecimento aqui com a nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigada eu, João, pela oportunidade. Pessoal de casa, muito obrigada também pelo período do tempo de vocês, que é muito importante e valioso que vocês dispensaram assistindo esse programa de hoje. E fico à disposição para qualquer dúvida também. Muito obrigada. Então, queria agradecer também a nossa qualificada equipe técnica, até agradecer aos nossos patrocinadores, o Sindiconta, ao Fortus Hub, a Fortus, por todo o apoio, e também especialmente a nossa qualificada audiência que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também pelas redes sociais, 24 horas por dia. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!